Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo de uma linda toalha de mesa. A nossa toalha de mesa vai chamar Edna, em homenagem à nossa seguidora Edna, mas no perfil dela está escrito Nazinha. Ela pediu para eu estar fazendo o passo a passo e trazendo aqui para vocês. É uma peça muito linda e bem fácil de fazer. Se vocês estão gostando do nosso trabalho, não se esqueça, pessoal, está curtindo o nosso vídeo, compartilhando com a amigo de vocês. Quem possa estar fixando, eu agradeço muito. É muito importante aqui para o crescimento do nosso trabalho. Deixem no comentário, pessoal, o que vocês estão achando do nosso trabalho e qual tipo de conteúdo vocês mais gostam. Que eu vou estar tentando fazer os passo a passo e trazendo aqui para vocês. Para o nosso trabalho de hoje, eu vou utilizar o barbante fio número 6 no laranja, esse mesclado aqui que é laranja com amarelo e vermelho, e esse mesclado no verde, uma tesoura e uma agulha número 4. Vocês podem estar fazendo aí, pessoal, com a agulha de costume. Eu trabalho com a número 4, 4,5, com a 3,5, sabe porque meu ponto estava ficando muito apertado com a 3,5. Se vocês verem que o ponto de vocês está ficando muito apertado, vocês passam para 4. Se está ficando muito bambo, vocês colocam a agulha e um número a menos. Muito obrigada a todos, que Deus nos abençoe e vamos lá para o nosso passo a passo. Nós vamos iniciar com o nosso mesclado na cor laranja, nós vamos iniciar fazendo nosso anel mágico, dar uma volta aqui no nosso dedo, nós vamos introduzir a agulha aqui, pegar nosso fio, fazer uma correntinha. Dar uma apertadinha na nossa correntinha. Aqui no nosso anel mágico, nós temos essa primeira correntinha, nós vamos fazer mais uma, duas, três. Ficando 4 correntinhas, que é nosso primeiro ponto alto. Uma correntinha de separação, aqui dentro do nosso anel mágico, nós vamos fazer mais um ponto alto. Uma correntinha aqui dentro do nosso anel mágico, mais um ponto alto. Uma correntinha aqui dentro do nosso anel mágico, mais um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar 6 pontos altos separados por uma correntinha. Vou estar fazendo aqui meus 6 pontos altos e volto com vocês. Aqui nós trabalhamos 6 pontos altos, nós vamos puxar essa ponta de linha para estar fechando nosso anel mágico. Fazer aqui uma correntinha, nós vamos vir aqui na quarta correntinha do início, introduzir a agulha, fechar com ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 1, nós vamos iniciar a nossa volta número 2. Nós vamos vir aqui no espacinho da nossa correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Fazer uma, duas, três correntinhas, que é nosso primeiro ponto alto. No mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Aqui nós ficamos com 3 pontos altos. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas, que é nosso primeiro ponto alto. Aqui no mesmo espacinho, mais um ponto alto. Aqui nós ficamos com 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo espacinho. 2 pontos altos. Aqui nós ficamos com 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Dá a volta na nossa linha, no próximo espacinho, 2 pontos altos. 2 correntinhas no mesmo espacinho. 2 pontos altos. Ficando assim. Dá a volta na nossa linha, nós vamos vir aqui no próximo espacinho, a mesma repetição. 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Dá a volta na nossa linha, no próximo espacinho, 2 pontos altos. 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos. E vai ficando assim, né? Vamos seguir fazendo essa mesma repetição por toda a nossa volta. Finalizando, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, nós vamos vir na terceira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer aqui uma correntinha, que nós vamos cortar a nossa linha e dar acabamento nela. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 2, agora nós vamos iniciar a nossa volta número 3. Nós vamos trabalhar aqui com o nosso verde mesclado, nós vamos dar a volta na nossa linha, fazer uma correntinha, apertar a nossa correntinha, dar a volta na nossa linha. Nós vamos vir aqui, pessoal, no nosso lequinho, no espacinho das 2 correntinhas, fazer aqui 2 pontos altos. Vamos fazer uma, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Aqui nós trabalhamos leque sobre leque. Fazer uma correntinha de separação, nós vamos vir aqui entre um lequinho e outro, introduzir a agulha e fazer um ponto alto. Uma correntinha no próximo lequinho, 2 pontos altos. 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos. E vai ficando assim. Uma correntinha, nós vamos vir aqui entre um lequinho e outro e fazer um ponto alto. Uma correntinha no próximo lequinho, no espacinho das 2 correntinhas, 2 pontos altos. Uma, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha aqui entre um lequinho e outro, um ponto alto. Ficando assim, né? Vamos seguir fazendo essa mesma repetição por toda a nossa volta. Quando eu chegar aqui no final da nossa volta, nós vamos vir no primeiro ponto alto, fechar com um ponto baixíssimo, cortar nosso fio
e dar um acabamento nele. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 3, nós vamos iniciar a nossa volta número 4. Nós vamos trabalhar com a nossa outra cor de linha, que é a nossa linha na cor laranja, dar uma volta na nossa linha, fazer uma correntinha, apertar a nossa correntinha, dar uma volta na nossa linha, nós vamos vir aqui no nosso leque e vamos trabalhar leque sobre leque. 2 ponto alto, aqui nós trabalhamos 2 ponto alto, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 ponto alto. Aqui nós trabalhamos leque sobre leque. Vamos fazer aqui uma correntinha de separação, nós vamos vir aqui no nosso ponto alto sozinho e fazer um ponto alto. No nosso ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui depois do ponto alto sozinho, um ponto alto. Agora nós ficamos aqui com 3 pontos altos juntos. Uma correntinha no próximo lequinho, 2 pontos altos. Uma, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos. E vai ficando assim. Uma correntinha de separação, nós vamos vir aqui no nosso ponto alto sozinho e fazer um ponto alto. No nosso ponto alto sozinho, fazer um ponto alto. Depois do nosso ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha aqui no próximo lequinho, 2 pontos altos. Uma, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Nós vamos seguir fazendo essa mesma repetição por toda a nossa volta. Finalizando, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, nós vamos vir no primeiro ponto alto, fechar com ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 4, nós vamos iniciar a nossa volta número 5. No próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, no espacinho das 2 correntinhas, um ponto baixíssimo. Aqui nós vamos trabalhar leque sobre leque. 3 correntinhas aqui no nosso primeiro ponto alto, no mesmo espacinho, mais um ponto alto. Uma, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Ficando assim. Aqui nós trabalhamos leque sobre leque, fazer uma correntinha. Antes aqui dos 3 pontos altos juntos, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar 3 pontos altos em cima de 3 pontos altos. No nosso espacinho, um ponto alto. Agora nós ficamos aqui com 5 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação no próximo lequinho, 2 pontos altos. Uma, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha, nós vamos vir aqui dos 3 pontos altos e fazer um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar 3 pontos altos em cima de 3 pontos altos. No nosso espacinho, um ponto alto. Uma correntinha no próximo lequinho, 2 pontos altos. Uma, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha, nós vamos vir aqui dos 3 pontos altos e fazer um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar 3 pontos altos em cima de 3 pontos altos. Uma correntinha no nosso lequinho, 2 pontos altos. Nós vamos seguir fazendo essa mesma repetição por toda a nossa volta. Finalizando, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, nós vamos vir na terceira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 5, nós vamos iniciar a nossa volta número 6. Aqui no próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, no nosso espacinho, um ponto baixíssimo. Fazer 1, 2, 3 correntinhas, que é nosso primeiro ponto alto, aqui no mesmo espacinho, um ponto alto. 2 correntinhas, no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Aqui nós trabalhamos leque sobre leque. Uma correntinha, nós vamos vir aqui dos 5 pontos altos e fazer um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar 5 pontos altos em cima de 5 pontos altos. Aqui no nosso espacinho, um ponto alto. Agora nós ficamos aqui com 7 pontos altos juntos. Uma correntinha, nós vamos vir aqui no nosso lequinho, fazer 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha, nós vamos vir aqui dos 5 pontos altos e fazer um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar 5 pontos altos em cima de 5 pontos altos. No nosso espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no nosso lequinho, nós vamos trabalhar leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos.
Nós vamos seguir fazendo essa mesma repetição por toda a nossa volta. Finalizando, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, nós vamos vir na terceira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 6, nós vamos trabalhar, pessoal, mais 3 voltas fazendo essa mesma repetição. No nosso lequinho, leque sobre leque, uma correntinha de separação. Aqui antes do nosso ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto em cima de ponto alto, depois um ponto alto. No nosso lequinho, leque sobre leque. Então, da mesma forma, nós trabalhamos aqui essas 3 voltas, nós vamos trabalhar por mais 3. Nós paramos aqui na nossa volta número 6, nós vamos trabalhar a nossa volta número 7, número 8 e número 9. Vou estar fazendo o meu aqui, quando eu finalizar minha volta número 9, fazendo essa mesma repetição, eu volto com vocês. Aqui eu finalizei minhas 3 voltas, parei aqui na minha volta número 9, agora nós vamos iniciar a nossa volta número 10. Nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o espacinho das 2 correntinhas. Fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, no mesmo espacinho, um ponto alto. Fazer aqui 1, 2 correntinhas, no mesmo espacinho, 2 ponto alto. 1, 2 correntinhas, no mesmo espacinho, 2 ponto alto. Agora aqui no nosso lequinho, né, ficamos com 3 grupinhos de 2 ponto alto separados por 2 correntinhas. Uma correntinha de separação, nós vamos vir aqui no primeiro ponto alto e fazer um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Aqui eu trabalhei ponto alto em cima de ponto alto, nós vamos fazer aqui uma correntinha, nós vamos vir aqui no nosso lequinho, 2 ponto alto, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 ponto alto. 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 ponto alto. Uma correntinha, nós vamos vir aqui no primeiro ponto alto e fazer um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no último ponto alto. Aqui nós trabalhamos ponto alto em cima de ponto alto. Olha como vai ficando, pessoal. Nós vamos fazer aqui uma correntinha aqui no nosso lequinho, 2 ponto alto. 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 ponto alto. 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 ponto alto. Uma correntinha aqui no nosso ponto alto junto, nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Nós vamos seguir fazendo essa mesma repetição por toda a nossa volta. Finalizando, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, nós vamos vir aqui na terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 10, nós vamos iniciar a nossa volta número 11. No próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no nosso espacinho, um ponto baixíssimo. Fazer 1, 2, 3 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. No mesmo espacinho, um ponto alto. 2 correntinhas de separação no mesmo espacinho, 2 ponto alto. Aqui nós trabalhamos um lequinho de 4 ponto alto separado por 2 correntinhas. Nós vamos fazer aqui uma correntinha de separação, pula 2 ponto alto no próximo espacinho, 2 ponto alto, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 ponto alto. Agora aqui nós ficamos com 2 grupinhos de lequinho, pessoal. Nós vamos fazer aqui 1, 2 correntinhas, vamos pular aqui o primeiro ponto alto, no segundo um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, até nós chegar, pessoal, no penúltimo ponto alto. Agora aqui no nosso leque nós vamos começar a diminuir nossos pontos, um ponto no início e um ponto no final. Cheguei aqui no penúltimo ponto alto, nós vamos fazer 1, 2 correntinhas, pula 2 ponto alto, aqui no primeiro espacinho, 2 ponto alto. 1, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 ponto alto. Uma correntinha de separação, aqui no próximo espacinho, 2 ponto alto. 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 ponto alto. 1, 2 correntinhas, vamos pular um ponto alto no próximo ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, até nós chegar no penúltimo ponto alto. Cheguei aqui no penúltimo ponto alto, nós vamos fazer uma correntinha no primeiro lequinho, a mesma repetição. 2 ponto alto, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 ponto alto. Uma correntinha, pula 2 ponto alto no próximo espacinho, 2 ponto alto. 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 ponto alto.
Uma correntinha, pula um ponto alto, no segundo um ponto alto. Nós vamos seguir fazendo essa mesma repetição por toda a nossa volta. Finalizando, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, nós vamos fazer aqui uma, duas correntinhas, nós vamos vir na terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 11, nós vamos iniciar a nossa volta número 12. No próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, aqui no nosso espacinho, um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, no mesmo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, no mesmo espacinho, dois ponto alto. Aqui nós trabalhamos leque sobre leque. Uma correntinha que entre um leque e outro, nós vamos fazer três ponto alto. Uma correntinha, que no próximo lequinho nós vamos trabalhar leque sobre leque. Dois ponto alto, duas correntinhas no mesmo espacinho. Dois ponto alto. E vai ficando assim. Nós vamos fazer aqui uma, duas correntinhas, nós vamos pular o primeiro ponto alto, no segundo um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, até nós chegar no penúltimo ponto alto. Cheguei aqui no penúltimo ponto alto, fazer uma, duas correntinhas, nós vamos vir aqui no primeiro lequinho, vamos trabalhar leque sobre leque. Dois ponto alto, duas correntinhas no mesmo espacinho. Dois ponto alto. Uma correntinha de separação, nós vamos vir aqui entre um lequinho e outro e fazer três ponto alto. Uma correntinha de separação, aqui no próximo lequinho, nós vamos trabalhar leque sobre leque. Dois ponto alto, duas correntinhas no mesmo espacinho. Dois ponto alto. Uma, duas correntinhas, vamos pular o primeiro ponto alto, no segundo ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, até nós chegar no penúltimo ponto alto. E vai ficando assim, nós vamos seguir fazendo essa mesma repetição por toda a nossa volta. Finalizando, eu volto com vocês. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 12, nós vamos iniciar a nossa volta número 13. Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo para o espacinho das duas correntinhas. Nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas no mesmo espacinho, ponto alto. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, dois ponto alto. Aqui nós trabalhamos leque sobre leque. Uma correntinha de separação, nós vamos pular dois pontos altos, nós vamos vir aqui no espacinho dos três pontos altos juntos e vamos fazer três pontos altos. Fazer uma correntinha, vamos pular três pontos altos, aqui no próximo espacinho, três pontos altos. Ficando assim. Agora, entre um leque e outro, nós ficamos com dois grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha, que no próximo lequinho nós vamos trabalhar leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas no mesmo espacinho, dois pontos altos. Fazer aqui uma, duas, três correntinhas, nós vamos pular o primeiro ponto alto, no segundo ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, até nós chegar no penúltimo ponto alto. Cheguei aqui no penúltimo ponto alto, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui no primeiro lequinho, nós vamos fazer leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas no mesmo espacinho, dois pontos altos. E vai ficando assim. Uma correntinha, pula dois pontos altos no nosso espacinho, três pontos altos. Nós estamos trabalhando já, pessoal, a mesma repetição. Uma correntinha, pula três pontos altos no próximo espacinho, três pontos altos. Uma correntinha, que no nosso leque nós vamos trabalhar leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas no mesmo espacinho, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, vamos pular o primeiro ponto alto, no segundo um ponto alto. Nós vamos seguir fazendo essa mesma repetição por toda a nossa volta. Finalizando, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, nós vamos vir na terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 13, nós vamos iniciar a nossa volta número 14. No próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. No nosso espacinho, um ponto baixíssimo. Aqui nós vamos trabalhar leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas no mesmo espacinho, dois pontos altos. Da mesma forma, pessoal, que eu trabalhar aqui nesse lequinho aqui, pessoal, nós vamos trabalhar aqui em todos. É a mesma repetição. Da mesma forma que eu trabalhar nesse do meio, nós vamos trabalhar nos outros. Vamos fazer aqui uma correntinha, pula dois pontos altos, no próximo espacinho, três pontos altos.
Uma correntinha, no próximo 3 ponto alto. Aqui entre um leque e outro, em cada espacinho, nós vamos trabalhar 3 pontos altos separado por uma correntinha. Cada volta que nós vamos trabalhar vai aumentar um grupinho de 3 pontos altos, que nós ficamos com 3 grupinhos. Uma correntinha, no nosso leque, nós vamos trabalhar leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo espacinho. 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, nós vamos pular o primeiro, no segundo, 1 ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, até nós chegar no penúltimo ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, que no nosso leque nós vamos trabalhar leque sobre leque. 2 ponto alto, 2 correntinhas no mesmo espacinho. 2 ponto alto. Nós vamos seguir fazendo essa mesma repetição por toda a nossa volta. Finalizando, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, não, na terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 14, nós vamos iniciar a nossa volta número 15. No próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, no nosso espacinho, um ponto baixíssimo. Fazer 1, 2, 3 correntinhas, que nós vamos trabalhar, pessoal, leque sobre leque. Aqui nós trabalhamos leque sobre leque. Aqui em cada espacinho nós vamos trabalhar com 3 pontos altos separados por uma correntinha. É a mesma repetição. Uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo, 3 pontos altos. Uma correntinha, que no nosso leque nós vamos trabalhar leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo espacinho. 2 pontos altos. Nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas, vamos pular um ponto alto no próximo ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar 3 pontos altos em cima de 3 pontos altos, ficando assim. 1, 2, 3, 4 correntinhas no primeiro lequinho, leque sobre leque, que já é a mesma repetição. 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo espacinho. 2 pontos altos. Nós vamos seguir fazendo essa mesma repetição por toda a nossa volta. Finalizando, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, não vai vir na terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 15, nós vamos iniciar a nossa volta número 16. Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo para o espacinho da nossa correntinha. Aqui nós vamos trabalhar leque sobre leque. 3 pontos altos no mesmo espacinho, 1 ponto alto. 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Aqui nós trabalhamos leque sobre leque. Uma correntinha de separação, pula 2 pontos altos, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Aqui entre um leque e outro, em cada espacinho, nós vamos trabalhar com 3 pontos altos separado por uma correntinha. Uma correntinha, no próximo, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo, 3 pontos altos. Uma correntinha, que no nosso leque nós vamos trabalhar leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo espacinho. 2 pontos altos. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Nós vamos vir aqui no ponto alto do meio dos 3 pontos altos, fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui no nosso lequinho, nós vamos trabalhar leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo espacinho. 2 pontos altos. Olha como vai ficando, pessoal. Vamos fazer aqui uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Aqui é a mesma repetição. Em cada espacinho, 3 pontos altos separado por uma correntinha. Uma correntinha, que no nosso lequinho nós vamos trabalhar leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo espacinho.
2 ponto alto. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, nós vamos vir aqui no ponto alto do meio, introduzir a agulha e fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui no nosso leque nós vamos trabalhar leque sobre leque. 2 ponto alto, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 ponto alto. Nós vamos seguir fazendo essa mesma repetição por toda a nossa volta. Finalizando, eu volto com vocês. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 16. Agora, pessoal, nós vamos contar como carreira. Nós vamos trabalhar em cada lequinho desse, vindo e voltando. Então, agora nós vamos iniciar aqui nossa carreira número 1 do nosso primeiro lequinho. Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo para o espacinho das 2 correntinhas. Nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, que é nosso primeiro ponto alto, no mesmo espacinho, mais 2 ponto alto. Agora nós ficamos aqui com 3 pontos altos junto. Uma correntinha de separação, pula 2 pontos altos no próximo espacinho. 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espacinho, 3 pontos altos. Aqui em cada espacinho nós vamos trabalhar com 3 pontos altos separados por uma correntinha até nós chegar, pessoal, no nosso lequinho. Cheguei aqui no nosso lequinho, né? Fazer uma correntinha aqui no nosso lequinho, 3 pontos altos. Então, eu queria finalizar uma primeira carreira do nosso lequinho, pessoal. Da mesma forma que trabalhar nesse lequinho aqui, nós vamos trabalhar nos outros. É a mesma repetição. Nós vamos fazer aqui uma correntinha, nós vamos virar nosso trabalho. Nós viramos aqui, pessoal, o nosso trabalho para o lado avesso. Agora nós vamos trabalhar vindo e voltando, igual eu falei para vocês. Nós vamos introduzir a agulha aqui no primeiro ponto alto, fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Aqui no nosso espacinho, um ponto baixíssimo. Fazer 1, 2, 3 correntinhas no mesmo espacinho. 2 ponto alto. Aqui nós trabalhamos 3 ponto alto. Uma correntinha, pula 3 ponto alto, no próximo espacinho, 3 ponto alto. Uma correntinha, no próximo, 3 ponto alto. Nós vamos seguir fazendo essa mesma repetição até nós chegar aqui no último espacinho. Chegando aqui no último, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último espacinho e finalizamos a nossa carreira número 2. Fazer uma correntinha, vamos virar nosso trabalho. Viramos aqui novamente para o lado direito. Nós vamos caminhar até no primeiro espacinho. Então, no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo, no nosso espacinho, um ponto baixíssimo. Olha como vai ficando, pessoal. Fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas no mesmo espacinho, 2 ponto alto. Aqui nós ficamos com 3 ponto alto. Uma correntinha, no próximo, 3 ponto alto. Uma correntinha, no próximo, 3 ponto alto. Então, nós vamos seguir fazendo até que no último espacinho. Cheguei aqui no último espacinho, finalizei minha carreira número 3, nós vamos iniciar a nossa carreira número 4. Fazer uma correntinha, nós vamos virar nosso trabalho, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até para o espacinho da nossa correntinha. No nosso espacinho, ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas no mesmo espacinho, 2 ponto alto. Uma correntinha no próximo, 3 ponto alto. Uma correntinha no próximo, 3 ponto alto. Nós vamos seguir até que no último espacinho. Cheguei aqui no último espacinho, a mesma repetição. Nós finalizamos aqui nossa carreira número 4. Vou fazer aqui uma correntinha, virar nosso trabalho. Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo para o espacinho da nossa correntinha. Aqui nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas no mesmo espacinho, 2 ponto alto. Uma correntinha no próximo espacinho, 3 ponto alto. Nós vamos seguir até que no último espacinho. Aqui nós finalizamos nossa carreira número 5, nós vamos iniciar nossa carreira número 6. Fazer uma correntinha, virar nosso trabalho. Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até para o espacinho da nossa correntinha. Fazer 1, 2, 3 correntinhas no mesmo espacinho, 2 ponto alto. Uma correntinha no próximo espacinho, 3 ponto alto. Uma correntinha no próximo, 3 ponto alto. Cheguei aqui no final, que nós finalizamos nossa carreira número 6, nós vamos iniciar nossa carreira número 7. Fazer uma correntinha, virar nosso trabalho. Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até para o espacinho da nossa correntinha.
Fazer uma, duas, três correntinhas no mesmo espacinho, 2 ponto alto. Uma correntinha no próximo, 3 ponto alto. Aqui nós sobramos apenas com 2 pontos altos, nós finalizamos aqui nossa carreira número 7, nós vamos iniciar nossa carreira número 8. Fazer uma correntinha, virar nosso trabalho. Aqui no próximo ponto alto, nós vamos introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo, no próximo um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer aqui uma, duas, três correntinhas, aqui no nosso espacinho um ponto alto. No primeiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui nós ficamos com os 3 pontos altos. Fazer uma correntinha, que nós vamos cortar nosso fio e dar acabamento nele. Aqui nós finalizamos o nosso primeiro lequinho, eu cortei meu fio aqui, depois eu vou dar acabamento nele. Agora eu vou estar iniciando o segundo aqui com vocês, que aí vocês vão saber fazer o restante sozinho, que é a mesma repetição. Nós vamos dar uma volta na nossa linha, fazer uma correntinha, apertar a nossa correntinha, dar uma volta na nossa linha. Nós vamos vir aqui no nosso lequinho e vamos trabalhar aqui 3 pontos altos. Uma correntinha, pula 2 pontos altos, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo, 3 pontos altos. Da mesma forma que trabalhamos no primeiro, nós vamos trabalhar em todos, pessoal. Nós vamos seguir fazendo essa mesma repetição até nós chegar aqui no último espacinho. Chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último espacinho, nós vamos fazer aqui uma correntinha, aqui no nosso lequinho, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Então, aqui nós finalizamos a nossa carreira número 1, nós vamos fazer uma correntinha, virar nosso trabalho. Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até para o nosso espacinho. Nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha no próximo espacinho, 3 pontos altos. Então é isso aí, pessoal. Da mesma forma que nós trabalhamos aqui no primeiro, nós vamos trabalhar em todos. É a mesma repetição. Eu tô fazendo aqui todos os meus lequinhos, dando acabamento na linha e volto com vocês, mostrar para vocês como ficou o nosso trabalho. Aqui nós finalizamos a nossa toalha de mesa. A nossa toalha de mesa ficou pesando 290 gramas e ficou medindo 80 centímetros. Eu tô deixando a nossa toalha de mesa passando na tela para vocês. Muito obrigada a todos, fica todos com Deus. Até a próxima.